Semana passada nós fizemos a menção a respeito de 3 cegos mencionados no Novo Testamento e que nós íamos a cada domingo trabalhar e trazer a mensagem sobre cada um deles. Semana passada nós falamos sobre o cego de Jericó, de Bartimeu. Falamos uma vez aqui sobre o cego de Jerusalém. E hoje nós vamos falar do cego de uma outra cidade e ensinamentos diferentes em cada um deles. Amém? Então, Marcos capítulo 8, versículo 22. Eu estou muito feliz pelos novos irmãos, amém? Os novos membros que oficializamos esta noite. Que o Senhor abençoe e fortaleça a vida de vocês, amém? E discipulado na veia para o crescimento de vocês, amém? Muito bem. Diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Verso 26. Mandou para casa. Mandou para casa. Vou repetir. Mandou para casa. Para onde Jesus mandou ele? Para onde Jesus mandou ele? Depois diz assim: nem entre na aldeia. Nem entre na aldeia. E nem digas a ninguém da aldeia. Pode sentar. Que esta palavra ela grude lá no fundo da tua alma. E ela vem entranhar nos teus ossos. E que nesta noite você tenha um encontro com o Senhor Jesus, aquele que abre os nossos olhos e que nos faz enxergar o que a gente precisa. Porque às vezes a gente enxerga coisa que não precisa. Às vezes nós enxergamos coisas que nem deveríamos enxergar. Mas que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar aquilo que é necessário. Esse texto, ele é muito peculiar. Ele é tão diferente de qualquer outro texto ou passagem bíblica. Por quê? Esse milagre é o único que Jesus faz. O único que Jesus faz em 2 etapas. Que Jesus não cura de uma vez só. Até eu escrevi essa semana que Deus não faz nada incompleto. Amém? Deus não faz nada incompleto. A obra que o Senhor, nosso Deus, faz, ela é completa. Amém? O que Jesus vai fazer na tua vida vai ser completo. Ele não vai fazer nada pela metade. Ele vai fazer uma obra completa. Então, algumas coisas, queridos, que são importantes e poderosas lições nesta mensagem para a tua vida. Primeira delas que eu tomo aqui, com base no texto, que diz que trouxeram a Jesus um cego. A Bíblia não diz quem foram essas pessoas que levaram o cego a Jesus, mas diz que levaram para que Jesus tocasse no cego. E a primeira lição que está aqui, está escrito na Bíblia, diz assim: tomando o cego pela mão. Tomando o cego pela mão. Um cego precisa ser guiado. A nossa vida precisa que Jesus nos tome pela mão. Amém? Quantos precisam que Jesus te tome pela mão? Amém? Então deixa ela alta aí. Deixa ela alta, amém? Que Jesus te tome pela mão. Amém? Que Jesus te conduza aonde Ele quer te conduzir. E certamente Ele vai te conduzir por bons lugares, bons pastos, pastos verdejantes. Diz assim: ele tomou o cego pela mão. Eu pergunto: quem é que dirige você? Quem tem dirigido a tua vida?
Ele confiou na direção que Jesus estava conduzindo. Outra lição que eu tomo aqui, primeiro que Jesus toma ele pela mão. Segundo, que Jesus leva ele para fora da aldeia. Aí por quê? Por que Jesus leva ele para a aldeia? Por acaso Jesus tem mais poder fora ou dentro da aldeia? Onde é que Jesus é mais poderoso? Dentro da cidade ou fora da cidade? Tem diferença para Jesus? Não tem diferença. Jesus é mais poderoso nos montes ou nos vales? Tanto faz. Então por que Jesus conduz ele para fora da aldeia? Por quê? Quando você vai ler a Bíblia, faça perguntas. Faça perguntas. Faça perguntas. Interessante que alguns versículos antes, Jesus faz 8 perguntas. 8 perguntas Jesus faz. E a gente vai aprender a Bíblia fazendo perguntas. Então, por que Jesus levou fora da aldeia? Ok? Gente, eu digo o seguinte: nem todo lugar é propício ou ambiente para milagre. Nem todo lugar é ambiente para milagre. Tem certas coisas que a pessoa quer uma oração dentro de casa, porque a casa é uma baderna, uma confusão, uma dissensão. Irmãos, a oração não vai resolver quando o marido, mulher e os filhos não querem mudar. Nem sempre o ambiente ele é aplausível para o milagre ser feito. E eu vou dizer para vocês o porquê. Por que Jesus tira ele dentro da aldeia? Como é que é o nome da aldeia? O nome da aldeia é Betsaida, casa de pescadores. Que tinha em Betsaida? Aí nós temos que ir vendo na Bíblia alguns versículos e vai dizer uma coisa. Por exemplo, Jesus costumava orar nessa cidade. Marcos 6, 45 diz que logo em seguida obrigou seus discípulos a entrar no barco, passando adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. O milagre, por exemplo, da multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu em Lucas 9:10, Betsaida. Betsaida aconteceu naquela região muitos milagres, muitos feitos de Deus. Era um ambiente, meus amados, difícil também. Por quê? Havia incredulidade naquele lugar. Jesus, em Mateus capítulo 11, no versículo 20, ele vai dizer o seguinte, vai dizer a palavra: então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde operara a maior parte dos seus milagres. O texto sagrado, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: onde operou a maioria dos seus milagres, foi naquela região de Betsaida. E diz o texto ainda, verso 21, Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, que eram terras estrangeiras, outra nação, outro povo, tivesse operado os milagres que em vocês operaram, há muito eles teriam se arrependido, com um pano de saco e cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Ou seja, dia do juízo haverá mais rigor e menos rigor. Não vai ser nivelado todo mundo. Mas o verso 23 ainda diz: e tu, Cafarnaum, por que serás elevado até o céu? Até o Hades descerá, porque se em Sodoma tivesse operado milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje, não teria sido destruído. Então era uma cidade impenitente, era uma cidade cruel no seu coração, eram incrédulos, o coração deles não era favorável a crer e ter esperança e confiança na realização de Deus e se dobrar diante de Deus. A maioria dos milagres Jesus operou ali, diz as Sagradas Escrituras. Meus amados, e é nesse ambiente que Jesus tira ele dali. Interessante que Marcos capítulo 7, verso 31 em diante, diz que Jesus tirou um surdo e mudo do meio da multidão. E aí Jesus tira para poder curar. Outra situação, meus amados, ambiente de milagre, quando Jesus vai na casa de Lázaro, na casa de Jairo, para curar a filha dele. Quando Jesus chega perto da casa, diz o seguinte: não incomoda o mestre porque ela morreu.
E Jesus disse, não, ela não morreu, ela está viva. E a Bíblia diz que começaram a zombar do Senhor Jesus. Quando Jesus chega na casa, com a menina morta, o que Jesus faz? Ele não chega lá e ressuscita a menina. Ele manda sair todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Os incrédulos. Gente que é incrédula impede o milagre. Ambiente que é favorável para o agir de Deus, atrai a presença de Deus. Há casas, há lares que atraem a presença de Deus. Há pessoas que atraem a presença de Deus. Há pessoas que repulsam a presença de Deus. Há pessoas que não têm prazer pela presença de Deus. Então o milagre não vai operar naquele lugar. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele leva ele para fora daquele lugar. E aí opera o milagre. Outra coisa, meus amados, que nós vamos aprender, que cada milagre possui uma peculiaridade que também nesse milagre não tem em outros lugares. Mas outra coisa que nós aprendemos aqui no versículo 23, que nos diz, e ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Meus amados, tomou pela mão, levou para o povoado, fora da aldeia. Jesus tomou o cego pela mão. Jesus queria um momento particular com ele, um momento a sós. E uma coisa que o nosso Deus ama, é um momento a sós com ele. É um momento particular com ele, só nós e Deus, sem ninguém no caminho, sem ninguém para incomodar, sem ninguém para perturbar aquele momento sagrado. Eu acho tão importante aquilo que Jesus fez com este cego. Jesus dá a atenção exclusiva para ele. Jesus não está tratando o caso dele no meio de uma multidão. Jesus chama ele à parte e Jesus vai tratar o caso dele à parte. Jesus tirou ele do meio das pessoas e levou para fora da aldeia. E o Senhor Jesus lhe deu uma atenção especial, uma atenção total. Para algumas coisas acontecer na tua vida, é preciso isso, ter aquele momento a sós com Jesus, a intimidade com Jesus. E é isso que Jesus estava querendo trazer, e é isso que Ele está nos ensinando, a termos a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Para alcançarmos bênçãos, para alcançarmos milagres, é necessário termos momento de intimidade com Ele, momentos de intimidade com Jesus. E a cura dele só poderia acontecer fora do lugar onde ele estava. Aquele ambiente que ele estava não é favorável. Às vezes você está vivendo uma situação que o ambiente que você convive não é favorável. Os amigos que você tem não são favoráveis. Às vezes são aquelas pessoas que não acreditam. Coisa terrível é você ter perto de você uma pessoa que não acredita em você. Que você é desacreditado pelo teu passado. Mas ninguém sabe que pode ser o teu futuro. Mas eu digo, meu Deus, o nosso Deus, Ele conhece o teu passado. Mas a Bíblia diz que Ele anula o nosso passado nos perdoando. E é Ele que nos projeta o nosso futuro. Deus tem certeza do teu futuro e o que Ele pode fazer na tua vida. Hoje, 21 pessoas desceram as águas. Vida mudada, vida transformada. Como era antes, como se tornou depois. E agora é um processo de continuação. Mas o nosso Deus crê, meus amados. Por que Jesus morreu naquela cruz dando a sua vida por nós? Porque Ele sabia que através do seu poder, da sua palavra, da sua presença, a vida do ser humano pode ser transformada, regenerada e mudada no novo homem. Essa promessa, é isso que nosso Deus tem para nós. Eu vos darei um novo coração, diz o Senhor. Não um coração de pedra, mas um novo coração, uma nova vida. É o que a Bíblia nos diz, que nós teremos uma nova vida em Cristo Jesus, um novo nascimento, uma vida nova com Ele. Esse cego também vai nos ensinar esta passagem, que ele teve confiança. Verso 23 diz que Jesus tomou o cego pela mão e conduziu até a aldeia. Imagine para um cego ser conduzido para alguém, por alguém que ele não conhece. Porque esse cego, ele não pediu, olha, me levem para Jesus. Ele é diferente do cego da semana passada que foi ministrado, que ele clamou e altamente, gritando, ele clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse ele não pediu nada. Esse levaram ele. Ó, vem cá, vamos lá, nós vamos te levar para um cara aí. Ele chega lá, esse cara, de repente, ele não sabe quem é, toma ele pela mão e vai levar. Como é que eu vou se me deixar conduzido por alguém que eu não conheço? Mas ele confiou em Jesus. E a nossa vida, a tua vida, ela precisa ser assim, ó. Você deixar ser guiado por Jesus, amém? Confiar no que Ele vai fazer. Às vezes o que Ele está fazendo
Pode não ser exatamente como você quer, mas é do jeito que Ele quer. E Ele está tratando. E Ele sabe o que vai fazer conosco. Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer com cada um de nós. E esse cego, meus amados, ele precisou confiar no Senhor Jesus. Ele precisou confiar na direção que Jesus estava dando para ele. Ele conduziu, Jesus conduziu ele. Ele teve que confiar em Jesus. Há momentos na vida que você tem que confiar em Jesus, ou confiar em Jesus, porque não tem outra alternativa. É só confiar em Jesus e nada mais. Esse cego, ele precisou confiar em Jesus. Mas Jesus, onde é que tu vai me levar? Eu quero saber. Não, ele não perguntou. O texto nem diz que ele perguntou, mas ele confiou. E ele se entregou e deixou Jesus guiar e dirigir a sua vida. Quando Jesus guia a nossa vida vai melhorar, amém? Porque Ele vai nos levar a um porto seguro. Ele vai nos dirigir ao melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele teve que confiar em Jesus, amém? Você tem que confiar em Jesus, amém? Amém. Diga, eu preciso, eu tenho que confiar mais em Jesus. E eu digo, irmãos, é difícil porque a gente confia mais na gente, na nossa opinião, no nosso achismo, no nosso achômetro, mas temos tanta dificuldade para confiar nele. Confia no Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele, e o mais ele, amém? Então vamos deixar o canto gauchesco de lado, amém? O canto alegretense, né? Segue o rumo do teu próprio. Não está na Bíblia isso, né? Não dá para seguir o rumo do nosso coração, porque a Bíblia diz em Jeremias 17 que enganoso é o coração. Então deixa Jesus te guiar, amém? Não seguir o rumo do nosso próprio coração, ok? Para ir para Alegrete, quem sabe a gente chega lá seguindo o rumo do coração, mas para um porto seguro e o melhor caminho que Jesus tem para nós temos que deixar Jesus nos guiar, amém? Em nome de Jesus, pode dar um graças a Deus? É Ele, meus amados, que nos diz. É Ele que diz para você nesta noite. Sinta Ele falar ao teu coração. Meu filho, se eu estou te guiando, não há o que você temer. Se eu estou guiando a tua vida, não tema, porque eu vou te levar a um bom lugar. Eu vou te levar seguro, e tu não vai tropeçar. Ele segurando na nossa mão, não tem por que segurar, não tem por que tropeçar, não tem por que cair, certo? É Ele que nos guia, Ele que nos dirige, amém? Ele que nos toma pela mão, e é dele que nós precisamos a direção e a condução, amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui, meus amados, é a particularidade. Aonde é que nós vamos encontrar Jesus, onde Ele colocava as mãos sobre as pessoas tocavam nas suas vestes, eram curadas, mas que Jesus pega e gospe. É estranho isso, estranho esse tipo de milagre. Irmãos, vamos fazer a campanha aqui da 7ª quinta-feira do Guspe, né? Nós vamos cuspir em vocês. Traga seus familiares, seus amigos, aí você diz assim para tua vizinha, ó vizinha, vamos lá, tem a campanha do Guspe lá na igreja, os irmãos, os obreiros vão cuspir em vocês. Amarrado, eu não vou, não quero saber desse negócio não. Eu já li muitos, irmãos, em muitos pontos de vista a respeito. Alguns traduzem que o guspe significa palavra. Particularmente, eu acho que não. O texto não quer dizer palavra. Não quer dizer palavra. A Bíblia diz, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo as mãos. Então, qual é a representação da saliva desse caso? Não bastaria Jesus apenas dizer uma palavra? Não foi o centurião que disse assim, uma palavra tua só e o meu servo vai ser curado? Amém? Pronto. Mas Jesus, eu te curo, vai abençoado, vai em paz, tua fé te salvou. Pronto. Mas para que cuspir? Não, pastor, para de cuspir, pastor. Não quero, só ora por mim. Não, mas eu tenho o dom é do guspe. Não, irmãos. Por que então? Eu digo assim, a gente quer aprender a palavra, tem que fazer perguntas. Semana que vem nós vamos continuar, certo? Mais cegos, a ministração que ia trazer hoje, nós postergamos para depois, amém? Em cima desse tema que nós estamos falando, dos cegos na Bíblia. Agora, gente, não bastava Jesus impor as mãos. Então, analisando, né, o uso da saliva de Jesus,
Então tem alguns que dizem o seguinte, é profundidade, de intimidade com Jesus, amém. Mas deixa eu dizer uma verdade para vocês. A Bíblia, ela explica a Bíblia. Saliva, guspe, é nojento. Sim ou não? Sim, até o nome é guspe, ai, nojo. É nojento. Você está caminhando na rua e encontra no meio da calçada, que nojo. Não estamos almoçando, não estamos jantando. Ok? Eu cito para vocês 6 textos bíblicos que falam sobre guspe. Levítico 15, 8 diz o seguinte: quando o que tiver fluxo cuspir sobre o limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água, e vai ser imundo até a tarde. Por quê? Se tornou imundo por causa do guspe. Números 12, verso 14, respondeu o Senhor a Moisés: se o seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias, ou seja, um pai que cuspia na cara, no rosto da filha, aquela filha ficava envergonhada por 7 dias. E ela não poderia então ficar no arraial, ela tinha que estar fora, pousar fora, dormir fora durante 7 dias. Deuteronômio 25, 9, sua cunhada chegará a ele na presença dos anciãos, ele descalçará o sapato dos pés, é a lei do levirato, né? E lhe cuspirá ao rosto e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. Outro texto, Jó capítulo 30, verso 10. Eles me abominam, afastam de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Penúltimo texto, ofereci as minhas costas, Isaías 50, verso 6. Ofereci as minhas costas aos que me feriram, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto, das quais me afrontavam e me cuspiam. E último texto, Mateus 26, versículo 67. Cuspiram em quem? Hein? Quando Jesus vai para a crucificação, açoitam o Senhor Jesus, batem em Jesus e gospem em Jesus. Guspe, meus amados, é uma humilhação. Sabe que para Deus operar milagre na tua vida, que você tanto quer, às vezes você precisa ser humilhado. E muitas vezes a gente vem na igreja para a gente sentir bem, mas às vezes Deus quebranta a gente, Deus amassa, Deus nos humilha. Para quê, gente? Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e Ele resiste aos soberbos. Não adianta querer chegar diante de Deus com uma expressão que a gente diz de salto alto. Mas Deus precisa primeiramente nos humilhar para poder a nossa oração ser respondida. Mas eu oro na autoridade do nome de Jesus. Amém. Tem muita autoridade e poder. Mas o nosso coração precisa ser humilhado. Nós precisamos muitas vezes, e é o que diz lá no Salmo 119: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Outro versículo antes ali, o 69, ele diz o seguinte: foi-me bom ter sido humilhado. Sabe, meus irmãos, é quando a gente se sente por baixo, é o momento auge, ponto, para o milagre acontecer. E aí Jesus realiza, Jesus faz, Jesus começa a trabalhar isso em nós, isso no nosso coração. Às vezes nós precisamos ser quebrantados, quebrados, humilhados, envergonhados, para que algum milagre chegue até nós. Quem sabe o milagre não chegou? Quem sabe a tua oração ainda ela está na fila da espera do teu quebrantamento e humilhação, para Deus responder e Deus atender. A gente só quer bênção, mas ser quebrantado, humilhado, não. Eu entendo assim. Que é isso que Jesus quis fazer. Não vejo uma outra simbologia, algo a qual nós podemos utilizar aqui, uma outra exegese,
e contextualizar, dando um sentido espiritual ao guspe. Mas era uma grande lição. Outra coisa, meus amados, esse texto, que a cura não foi momentânea, mas foi gradual. Jesus podia ter curado de uma vez só, mas é interessante. Será que era difícil para Jesus e teve que fazer em 2 etapas, porque Jesus não podia fazer? Não. Eu não vejo que em Jesus haja impotência, incapacidade de fazer de uma vez só. Ele faz tudo como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. É interessante que a Bíblia menciona que não somente cuspiu, mas colocou as mãos sobre ele. A segunda vez não cospe, mas coloca as mãos e impõe as mãos sobre ele. Meus amados, compreendendo que com essa atitude de Jesus, juntamente com o fato dele ter tirado esse homem do lugar da aldeia para operar o milagre, Jesus deixava claro para este homem que aquele homem, ele havia ficado cego por causa do lugar. Às vezes tem coisas, tem culturas que elas estão tão impregnadas na gente, tão impregnadas, mas tão forte impregnada, que é um processo. E eu digo que a santificação, ela é um processo, a justificação é um ato momentâneo, instantâneo da parte de Deus. Diz ele sim. Interessante que Jesus faz o diagnóstico, né? Jesus reporta e pergunta para o seu paciente: como é que está? Jesus faz o diagnóstico: está bem? Melhorou? Está bom? E aí ele diz: olha, eu vejo os homens como árvores. Então ele sabia o que era uma árvore, ele já tinha visto a árvore um dia. Jesus novamente cura. Ora, põe a mão sobre ele e ele vê nitidamente. E aí Jesus diz para ele: volta para a tua casa. Volta para a tua casa. Ele vivia naquele ambiente incrédulo, naquele ambiente hostil. E Jesus estava dizendo: olha, não volte mais para Betsaida. Sai desse lugar. O próprio Senhor Jesus condena Betsaida. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom tivessem realizado os milagres que em ti foram feitos há muito, eles já teriam se humilhado com cilício e cinza sobre a cabeça. Não volta para Betsaida, não volta para esse lugar incrédulo, e que tarda o teu processo de andar com Deus. Há pessoas assim, elas estão em Betsaida, e estão andando com Deus, elas querem uma libertação, mas gostam de ver em Betsaida, e gostam também de Jesus. Na minha vida, na minha adolescência, eu amava a minha Betsaida, e eu amava Jesus. Eu ia para os cultos, eu gostava dos cultos, mas eu gostava também das minhas farras de jovem. Até que um dia, Jesus me pegou de jeito, tirou a cegueira, eu enxerguei o Senhor Jesus, a minha vida foi mudada, a minha vida foi transformada, eu saí de Betsaida. Os meus amigos ficaram em Betsaida, mas eu segui Jesus. Melhor decisão. E Jesus disse para ele: deixa Betsaida, vai para a tua casa, volta para o teu lar, vai seguir o teu lar e a tua casa. Outra coisa que ele está dizendo, porque, meus amados, ir para casa, eu aprendo que algo muito mais importante do que o milagre, receber o milagre, é a manutenção do milagre. Há pessoas que recebem o milagre e daqui a pouco começa a definhar e volta a vida como era antes. Recebeu uma bênção, parece que a bênção se esvaiu. E aí Jesus vai dizer para ele: volta para a tua casa, cuidado, da manutenção da bênção é importante. E aí, meus amados, ele precisava fazer a manutenção do milagre, não voltar mais para Betsaida. Nessa cura, a orientação foi para que o homem não voltar mais para aquela aldeia. Interessante que Jesus disse para uma mulher adúltera, Jesus disse: vai e não peque mais. Interessante que Jesus disse ao paralítico de Betesda também, Jesus falou: não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O Senhor Jesus também diz que um espírito imundo, ele sai de uma casa e ele vai por lugares áridos, ele procurando um lugar, ele não tendo onde encontrar, a Bíblia diz que ele volta para a sua antiga casa.
e traz mais outros 7 espíritos. E aí aquela segunda situação da pessoa ficou pior ainda. Por quê? A manutenção é muito importante. A nossa manutenção de vida com Deus é extremamente importante. Então, meus amados, existe condicionalidade para manter o milagre. Existe condicionalidade, manutenção. Se Betsaida tem tirado você da intimidade com o Senhor e tem feito que você perca a tua vida com Deus, sai de Betsaida, sai de Betsaida. É o Senhor que nos diz em Apocalipse 18, versículo 14, referindo a Babilônia, o Senhor diz: sai dela, povo meu, não fica lá. Porque tem certos ambientes que eles não são favoráveis, vão destruindo a tua vida, certas amizades que vão destruindo a sua vida, certos conselhos ímpios vão destruindo e deteriorando valores e coisas preciosas que Deus tem para nós. Então, para receber o seu milagre, jamais volte para lá. Você recebeu uma libertação, você recebeu uma transformação, não volte para lá, porque o plano, o propósito que o Senhor tem para você é muito maior, é muito melhor. O que Deus tem para a tua vida é excelente. E digo, você não tem capacidade de enxergar e ver as coisas excelentes que o Senhor tem preparado para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em mente alguma aquilo que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que nele esperam. Então é excelente, é maravilhoso, é glorioso, que nesta noite o Espírito Santo de Deus abra teus olhos e você possa enxergar, e você possa ver e desfrutar uma vida maravilhosa. Mas esqueça Betsaida, porque Deus tem um propósito melhor, Deus tem um propósito maior, Deus tem um propósito extraordinário. Amém? Eu gostaria de orar por você, gostaria de orar pela tua casa, gostaria de orar pela sua vida, não por uma bênção que vai existir por um tempo e depois vai deixar de existir, mas que haja manutenção, constante manutenção e vida com Deus. Amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor e nós vamos orar a Deus. Convido você, vamos ficar em pé para nós orarmos, em nome de Jesus. Jesus não tocou apenas nos olhos dele, Jesus tocou também no coração dele, Jesus tocou na alma dele. Sejamos conduzidos pelo Senhor e não por homens, que nós venhamos ser conduzidos pela mão graciosa e poderosa e amorosa do Senhor Jesus, e Ele vai te conduzir para fora daquilo que vai te trancar a vida inteira, prisioneiro de uma cegueira. Provavelmente ele não era cego, mas aquela cidade transformou ele num cego, deixou com que a sua cegueira piorasse ainda. A incredulidade que foi assaltando o seu coração, dominando a sua alma, destruindo a sua vida e relacionamento com Deus. Jesus, nesta noite, Ele está nesse lugar, disposto a realizar a vontade dEle sobre a tua vida. Dispõe-te a Ele, deixa Ele segurar a tua mão, deixa Ele te conduzir, em nome de Jesus. Ele pode te curar aonde você está, aonde você vive, mas guarde isso no seu coração. Ele quer tirar do meio da humanidade, do meio das pessoas que te influenciam para o mal, em nome de Jesus. Que Jesus, o nosso Deus, estenda suas mãos de maneira gloriosa e graciosa, em nome de Jesus. Aquele homem que estava contaminado pelo ambiente em que ele vivia, isso impediria Jesus de agir ali. Aquela aldeia era um local de diversão para os pescadores, e aquele cego estava contaminado por causa daquilo que ele ouvia, daquilo que ele escutava, daquilo que formatava a sua índole. Deus quer nos mudar, e Ele quer te trazer por meio do povo dele, por meio da sua igreja, onde você vai ouvir a palavra de Deus, onde vai gerar paz no teu coração.
A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Que o nosso Deus tire essa cegueira dos nossos olhos. Vamos sair daqui, hein? Vamos sair daquilo que está nos contaminando. Saia daquilo que está te contaminando. É um relacionamento, é um ódio, é uma mentira, é um raio, é os maus olhos. Bem, seja inteligente. Saia da aldeia e busque o Senhor. Vá com o Senhor em nome de Jesus. Vamos orar.